Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Então hoje estamos entrando aqui um pouquinho mais tarde. As nossas lives do sábado elas são sempre às 18 horas, mas hoje não foi possível, a gente está entrando um pouquinho mais tarde, mas não tem problema, porque na verdade a nossa intenção aqui com essas lives é trazer nossas experiências do dia a dia, o que está acontecendo no nosso consultório, né? Os casos e responder algumas dúvidas, né? Que às vezes vão surgindo dúvidas aqui durante a live. A gente aproveita para a gente conversar e tirar essas dúvidas, né? Essa semana, por exemplo, aconteceram muitas coisas interessantes, né? Muitas coisas, onde nós podemos associar terapias de injetáveis, ozonoterapia, a própria microscopia de campo escuro, podemos associar também a cataforese, a nutrição, né? Então foram experiências assim bem interessantes e que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Hoje, inclusive, desde ontem, sexta, hoje e amanhã, estamos tendo o congresso aqui da Nova Ciência, aqui em Brasília. E eu acredito também que é um ganho, é muito bom, principalmente para as pessoas daqui da cidade, conhecerem um pouco mais daquilo que a gente trabalha, daquilo que a gente tem pregado, né, dia a dia, dessas terapias maravilhosas, tecnologias que chegaram aí para nos ajudar, para proporcionar saúde, qualidade de vida para as pessoas. Elas, quando bem empregadas de forma correta, é extraordinário os seus benefícios, né? Bom, olha só, eu queria compartilhar com vocês só os pacientes que foram hoje lá no consultório. Hoje é sábado, hoje é dia 5, né? Dia 5 de julho, e eu cheguei no consultório hoje às 7 horas da manhã. Terminei os meus atendimentos, saí do consultório exatamente às 13h30, 14 horas. E foram muitas as experiências hoje, né, com os pacientes. O meu primeiro paciente do dia foi um paciente que nos procurou para tomar Noriporum, né, Noriporum injetável. E é bem interessante essa paciente que ela trouxe para a gente uma pasta de exames para a gente analisar. E após uma análise muito assim minuciosa de todos os exames, e aí a gente gosta sempre de chamar a atenção, né? O profissional às vezes ele solicita aquela quantidade enorme de exames e ele passa muito rapidamente ali e sem fazer as devidas associações. E o próprio paciente ele se sente incomodado, primeiro pelo gasto, né? Nem todos têm plano de saúde e fazem isso tem um gasto enorme. E ele espera que o profissional ele leia aquilo e vá dando algumas explicações, porque olhar valores e comparar com os valores de referência, qualquer pessoa faz isso, não precisa ser alguém da área da saúde para fazer essas avaliações. E a gente passou ali aqueles exames com muito cuidado, ela trouxe vários exames de imagem, é uma paciente que está apresentando manchas, né? Que não são cloasmas, não são melasmas, são como se fossem pequenas manchas que estão surgindo no rosto dela. E ela chegou ali perguntando, tá angustiada com aquilo, né? E falando, diz, olha, surgiu isso, eu não sei como tratar. E os exames estão aí, os médicos chegaram a fazer, eu fui no profissional, ele chegou a fazer a raspagem, tirou um pedacinho dessa mancha. São pequenas máculas, né? E está avaliando, mas não deu nada ali no resultado na biópsia e eu não sei mais. E olhando ali foi interessante, porque primeiro eu vi que ela realmente estava em baixa de alguns nutrientes, alguns minerais, entre eles o ferro. O ferro estava muito baixo, daí a explicação do profissional ter prescrito para ela ali Noriporum EV. Mas olhando com mais cuidado ali os exames, eu pude perceber comparando, por exemplo, a ferritina com o gama-GT, a glutamiltransferase, outros marcadores ali, até de metais tóxicos, a gente percebe que existe um grau de intoxicação no organismo e inflamação. E aí é uma paciente que está um pouco acima do peso, então a gente já parte ali do princípio de uma provável desbiose. Então esse eixo, né, intestino e todo o restante do corpo, como isso é importante, como é importante cuidar desse eixo.
Mas a gente olhando aquilo ali com cuidado, eu também pude perceber que existia um dado ali naquele exame que indicava para uma farmacodermia. O que é uma farmacodermia? É uma intolerância, uma reação aos fármacos, ao uso exagerado de fármacos. E depois, conversando com essa paciente, a gente trouxe à memória que alguns anos atrás, consultando ela mesma lá no consultório, ela disse que ela usava muito um tipo de medicação, uma medicação chamada Dorflex. Ela sentia muita dor de cabeça e usava Dorflex com muita intensidade, né? Com muita rotina, praticamente todos os dias. E eu disse para ela que naquele dia, eu falei assim, olha, cuidado com o excesso do uso dessa droga, porque isso está te causando intoxicação. A gente precisa trabalhar a enxaqueca, a dor de cabeça que você está sentindo, não dá para atacar ela, existe a causa, a gente precisa descobrir a causa. E a causa, naquele momento, naquela época, a gente identificou que era uma disbiose e fatores relacionados ao emocional. E nós trabalhamos com essa paciente. A ozonioterapia, a gente fazia com ela a autohemoterapia maior, a gente tinha um protocolo de uma vez por semana, usando ali uma microgramagem, uma concentração que a gente começou com ela baixa, a gente começou com uma concentração em torno de 20 microgramas, evoluímos para a segunda semana para 25, a terceira semana para 30, a quarta semana nós regredimos para 25. Fazíamos também um procedimento com equipamento chamado PC Zapper. É um medicamento que a gente usa umas hastes, uns bastões que ela segura e a gente joga uma frequência no corpo. E eu usava frequências ali para detox geral, detox de glândulas, detox de sistema linfático. E essa paciente apresentou uma melhora extraordinária naquela época. O tempo passou, ela retornou, está com essas manchinhas. Nós começamos agora repondo os déficits nutricionais. Quem me acompanha aqui sabe que a gente sempre fala a mesma coisa, né? Que qualquer tipo de adoecimento, qualquer tipo, seja ele qual for, ele vai partir de 3 pilares principais: problemas nutricionais, metais pesados ou tóxicos e parasitas. Começamos a repor as questões nutricionais, o déficit que ela tinha ali de ferro, a gente está repondo, já está na terceira ampola de Noripurum, ela está fazendo uma a cada semana, prescrito por um outro profissional. E agora eu fiz a proposta, olha, vamos fazer ozonioterapia para bioestimulação, vamos repetir o processo. Tudo bem, Gabi? Um grande abraço, querida. Nós vamos repetir o processo com uma microgramagem baixa e nós vamos fazer também o ILIB, nós vamos irradiar a sua artéria com um laser para a gente soltar essas hemácias, desfazer a agregação eritrocitária e ajudar no processo imunológico e de desinflamação orgânica. Pessoal, olha que interessante, essa paciente, ela já chegou, depois da primeira aplicação, ela está na terceira. Depois da primeira aplicação, ela já apresentou uma melhora, o rosto dela já limpou, não tem mais aquelas máculas, está limpinho o rosto dela. Ela está sentindo bem, está em pleno período menstrual, e a gente sabe que flutua um pouquinho os seus hormônios, e ela está super bem. Ela disse, Edson, olha, meu rosto limpou, eu estou me sentindo melhor, estou me sentindo mais energizada, é lógico, a gente está repondo um nutriente que é importante, né? Um micronutriente essencial ali, inclusive para o bom funcionamento de algumas células endócrinas, entre elas a tireoide. E assim, feliz da vida, que é o nosso principal objetivo, né? Proporcionar saúde e qualidade de vida. Tudo isso que eu falei para vocês aconteceu às 7 horas da manhã hoje. O meu segundo paciente, ele já foi um paciente para nutrição, uma paciente que nos procurou. E após avaliação, e feita uma avaliação com ela, a gente percebeu que essa paciente ela tem uma série de situações super interessantes. Olha só, olhando os exames bioquímicos dela, nós percebemos que ela tem IgG para hepatite A, para hepatite B e para herpes zoster. Um outro profissional também solicitou toda essa bateria de exames, ela chegou com todos esses exames lá para mim. Eu dei uma olhada e falei assim, engraçado, você teve contato com isso, com aquilo? E ela, bom, qual é a sua profissão? Aí ela, eu sou enfermeira. Eu falei, você trabalha em pronto-socorro ou em UTI? Ela, eu trabalho na UTI, em um hospital aqui em Brasília. Aí eu falei, então tá explicado, você tá entrando em contato, você tem ali a memória para esses micro-organismos. E ela falou assim, Edson, é interessante, né? Todas as vezes que eu faço avaliação, a medicina do trabalho me chama porque ele acha estranho, e é estranho mesmo, falando para ela, ó, a sua memória para hepatite B, ela é altíssima, ela é fora do padrão que a gente está acostumado a observar em pacientes que já foram vacinados e que apresenta
essa memória imunológica. E a gente conversando, e eu comecei a perceber também que é uma paciente que apresenta uma alta inflamação a nível de intestino, gosta de beber cerveja. Cerveja, pessoal, é sopa de glúten. Glúten inflama o intestino, entendeu? E aí a gente olhando, falei assim, olha, você bebe, né? Ela bebe, gosta muito de cerveja? Gosto muito de cerveja, Edson. Pois é, se eu fosse você, eu parava com a cerveja, principalmente durante o tratamento, porque você está toda inflamada e o teu corpo está começando a reclamar. Uma mulher de 35 anos, pessoal, é uma mulher muito jovem. E eu disse mais, olha, todos esses vírus, em especial a família herpes, os fungos, de forma especial a cândida, muita atenção com esses fungos e esses vírus, porque eles são os principais, eles estão ali no topo entre os causadores de doenças autoimunes e doenças graves como câncer. Então, atenção. E olha que interessante, essa paciente, olha a queixa dela, Edson, eu estou muito fraca, totalmente sem energia e sem ânimo, o meu cabelo está caindo aos montes. E olhando, a gente busca o quê? A gente busca, por exemplo, desvio do eixo hormonal, a gente busca problemas endócrinos, como a tireoide, a gente busca problemas de ovário policístico, mioma, a gente vai nessa busca. Olhando os exames, descartamos toda essa possibilidade. Vimos memória por uma série de micro-organismos. Percebemos desbiose, percebemos um corpo inflamado, principalmente a nível de intestino. E o mais interessante, conversando com ela, foi observado um alto nível de estresse. E aí a gente conversando, qual foi a conduta? Eu sugeri que a gente manipulasse alguns suplementos, fosse suplementado e manipulado alguma coisa. Entre elas a gente trabalha a clorela, a espirulina. Eu faço associação da passiflora com extrato de camomila, com ashwagandha, com a erva de São Jorge, que são ansiolíticos naturais. A gente trabalha para diminuir um pouquinho, desacelerar, conversando com ela, pessoal, uma consulta de 40 minutos a 50 minutos. Olha como é importante, como essa coisa da avaliação clínica, na amnésia, ela é importante. Sugeri que ela fizesse ozônio, e ozônio para ela nas duas vias sistêmicas, uma das duas, ela ia escolher ou a insuflação retal ou a autohemoterapia maior. Nós vamos trabalhar também, agora com ela, eu ia trabalhar com uma concentração de ozônio, vou trabalhar com uma concentração de ozônio um pouquinho maior, a gente vai começar com 25, avançar para 30, 35 e recuar novamente com uma média de 10 sessões de autoterapia maior. Às vezes as pessoas também me perguntam assim, Edson, mas precisa ser essa quantidade? Pessoal, os estudos apontam alguns protocolos, inclusive lá na Declaração de Madrid, a gente vai ver que é dito que observa-se a repercussão orgânica a partir da 12ª sessão com ozônio, que é quando você começa a ter uma resposta ali, né, biooxidativa do seu corpo. Então existe um tempo de repercussão, um tempo para o seu corpo agir. Essa paciente nós vamos corrigir alguns déficits, principalmente complexo B, niacina, ferro, zinco, selênio, magnésio, complexo B como um todo, né? B12, B6, B9. A gente está trabalhando tudo isso com ela e eu tenho certeza absoluta. E a dieta, e principalmente a dieta, retirada completa da cerveja, que ela gosta muito, diminuir por completo, mas diminuir muito o glúten, e aí a gente trabalha a dieta com alimentos integrais, de baixo índice glicêmico, atividade física, e eu tenho certeza que essa paciente também, em breve, nós vamos ter aí resultados extraordinários. Primeiro que eu conto com a juventude dela, segundo com a sua disposição em melhorar, em ter ali uma saúde plena, uma qualidade de vida, e os resultados não tem como dar errado. Essa foi minha segunda paciente do dia, às 8 horas da manhã de hoje. 9 horas chegou um casal extraordinário. É um casal, é uma médica e um advogado que nos procurou para uma conduta, para a gente trabalhar, realizar um planejamento alimentar com eles, que no caso seria para casa, para a família. Nós fizemos a primeira avaliação, hoje foi a segunda consulta deles. Na segunda consulta foi assim fantástico, porque eles estavam radiantes. Ela, que é uma médica extremamente ocupada, cirurgiã, trabalha muito, pouco tempo para se dedicar a uma alimentação saudável,
ela perdeu 4,5 kg ou 5 quilos. Ele também muito ativo, porém tem mais tempo para fazer esporte, para ir para academia, para se dedicar um pouco mais para alimentação, perdeu, se eu não me engano, 5 quilos. E o mais legal de tudo, eles ganharam em torno de 1,5 kg a 2 quilos de massa magra e perderam ali em torno de 3 a 4 quilos de massa gorda. É incrível. Isso, pessoal, é tão interessante, né? A gente convive com as pessoas no dia a dia e às vezes a gente não percebe algumas mudanças. Quando os dois entram pro consultório, eu peço que a menina vá de top e de short, ali a gente faz toda a avaliação, a nossa biopedância, nós fazemos com o protocolo das 7 dobras, eu não gosto daqueles aparelhos, eu prefiro pegar nas dobras, lançar nas formas para que eles vejam e vejam em gráficos, né? E aí ela olhando para ele olhando para ela, a gente pegando as medidas lá no consultório e os olhos brilhavam, né? E ele falava assim, meu bem, como você tá bonita, né? E ela depois olhando para ele, a gente fazendo as avaliações e ela dizendo assim, nossa, você tá bem mais forte, né? Eu percebo que você perdeu muito, olha que coisa incrível. E aí a gente fazendo as avaliações, quando eles viram os resultados, e a gente mostra isso em gráfico, para que eles vejam, faça a comparação do antes e do depois, eles ficaram assim maravilhados, falou, é incrível. E palavras dele, tá? O meu personal, quando eu cheguei lá, que eu disse para ele que você tinha um objetivo de perda de percentual de gordura de tantos por cento que a gente definiu em consultório, ele falou assim, o seu Nutri, ele é muito ousado. E eu não sei se dá, mas vamos lá, vamos trabalhar. E foi sensacional. Claro que também é associado a um excelente trabalho que o personal fez, que inclusive, pessoal, é uma dica que a gente sempre dá aqui, né? Sejam acompanhados por profissionais da área específica. Atividade física, por exemplo, musculação, exercício cardio aeróbico, se ele é acompanhado, os resultados são muito melhores. Eixo, postura, peso, sequência, ritmo, tudo faz diferença, tudo dá diferença no final. Às vezes você morre numa academia ali malhando, não tem resultado. Quando a gente vai avaliar, a gente está vendo que você tá fazendo tudo errado, com eixo errado, com peso errado, na sequência errada, trabalhando a musculatura de forma errada, se hidratando de forma errada, alimentando de forma errada. É impossível isso dar certo. Olha o tanto de errado que eu falei aqui. É impossível dar certo. E aí quando você é acompanhado, e muito bem acompanhado, com pessoas que sabem o que estão fazendo, o resultado é claro, o resultado ele é rápido. Olha, as consultas elas acontecem a cada 30 dias. Vocês fazem ideia do que é perder massa gorda, ganhar massa magra num período de 30 dias? E com saúde, não é? Eu estava dizendo para eles, às vezes os pacientes chegam no consultório, sobem na balança, aí tem uma perda de peso ali de 6 quilos e comemoram aquela coisa, e eu já fico preocupado, porque agora a gente precisa avaliar qual foi a qualidade dessa perda de peso, né? Essa perda de peso foi uma perda de peso com qualidade? Nós perdemos o que queríamos perder mesmo? Ou catabolizamos, perdemos músculo? Aí não adianta nada. Ficar magrinho, metabolismo no chão, imunidade baixa, depois engorda o dobro, efeito sanfona, é muito ruim, não é assim que deve trabalhar. Esses pacientes, essa dupla, esse casal, sabe o que eu percebo com eles? Que a gente está trabalhando não só a questão estético. Ele é bem estético, sabe? Esse paciente, o homem, engraçado, né? Ele bem preocupado com a estética. Ela não, ela percebo que, eu não sei se é por ser médica da área da saúde, tem uma outra visão, né? Que é mais qualidade de vida, que é mais saúde. Ela tem uma outra pegada. Mas ele ali naquela... Mas sabe o que eu entendi ali na essência da consulta? Nessa terceira consulta do dia, às 9 horas da manhã, que na verdade a gente está ali, a saúde e qualidade de vida, ela tem íntima relação, inclusive com o emocional, com a vida sentimental, com a vida do casal, e por que não com a vida relacionada à questão sexual do casal, aquela intimidade, que quando o organismo está bem alimentado, bem hidratado, bem condicionado, pessoal, os hormônios estão funcionando, estão todos nos níveis normais, tudo em homeostase, as enzimas, você se sente bem, você se sente energizado, libido vai lá para cima. Olha que interessante. E esses dois pacientes têm um detalhe. Ela, na primeira consulta eu perguntei assim para ela é médica, e ela é uma médica que estuda muito, e eu falei assim, você acredita em ozônio? Ela foi categórica, ela falou assim, não. Eu não entrei mais em detalhes sobre ozônio. Ela precisou sair um pouco mais cedo, eu conversei com ele. Eu falei assim, e você? Ele falou assim, Eds, eu acredito. Eu acredito em ozônio, já vi, te acompanho, vejo que os resultados são muito bons.
E em breve eu também vou propor ozônio, só que ozônio para eles, para praticantes de esporte, que é um protocolo que nós fazemos com insuflação retal, se eles optarem por esta via, também assim 30, 40 minutos antes da atividade física, com concentrações baixas para bioestimulação, energização, e esses pacientes vão relatar, com toda certeza, que é o relato que a gente ouve de outros, que eles se sentem energizados, se sentem com vontade de fazer atividade, porque o ozônio vai entrando no organismo, levando ali uma quantidade enorme de molécula de oxigênio junto, né? E vai oxigenando esse tecido, todos esses tecidos, inclusive as suas células, e fazendo com que essas células produzam mais ATP, adenosina trifosfato, fazendo esse estímulo do organismo. Olha que interessante. E aí a sensação é de bem-estar, de energia, de vontade de fazer atividade física. Essa é a proposta que a gente vai fazer para eles. Oi, Anderson, tudo bem? Laura, tudo bem? Como vocês estão? Boa noite. Rachel, tudo bem com você? Oi, Ju, tudo bem, querida? Deus te abençoe. Tomara que desejo que seja tudo bem com você. Loyola, tudo bem, pessoal? Obrigado por estarem assistindo aqui a live. Bom, isso foi às 9. Às 10 horas, eu atendi agora aquele meu paciente, aquele paciente que eu tenho conversado com vocês, um jovem de 17 anos, com um tumor na pituitária, tá bem na hipófise, com metástase na coluna, na cervical e na lombar. Essa paciente, a mãe conhece a ozonioterapia, nos procurou, e a proposta foi a gente unir o tratamento da terapia integrativa, fazendo uma relação ali da cataforese, do ILIB, do ozônio com a medicina convencional. Esse paciente está sendo submetido a uma dose cavalar, tá? Oi, Priscila, tudo bem, querida? Oi, Ju, escuta as histórias aqui, Ju. Isso tudo aconteceu só hoje dentro do consultório. E ele está sendo submetido ali a uma dose cavalar de quimioterápicos. A mãe me contando que ele é submetido a 2 tipos de quimioterápico e radiação pela radioterapia todos os dias. A primeira intervenção médica, a primeira conversa médica foi, a conduta ali estabelecida no primeiro momento foi que ele fizesse em torno de 32 sessões. Nós começamos juntos com o ozônio para tentar manter essa imunidade alta, manter ali a parte leucocitária nos padrões de normalidade, plaquetas, tentar manter esse organismo mais na homeostase possível para que ele não pule as sessões e ele termine o quanto antes a terapia, né? Tudo bem, Anderson? Um abraço. Oi, doutor, boa noite. Por que o ozônio não pode ser feito com ar respirável? Não dá pra gente tirar do oxigênio do ar e produzir ozônio, tá, Anderson? Isso não é viável. Isso já tem, inclusive, estudos mostrando isso. Você precisa retirar isso de um oxigênio medicinal, da bala de oxigênio, e com geradores aprovados pela Anvisa. Preste bastante atenção nesse detalhe, tá bom? A gente tem visto aí as pessoas comprando, adquirindo equipamentos bem mais baratos e que a gente não tem garantia que ele está produzindo ozônio com qualidade. Produzir ozônio com qualidade é o segredo da coisa, acredite, tá? Bom, e aí esse rapaz, esse jovem, a gente começou a fazer, ele começou a ter uma evolução incrível. Na segunda avaliação médica, o médico já diminuiu de 32 sessões para 28. Já diminuiu e falou assim, olha, quem vai definir essas sessões é a radioterapia. E aí ontem ele esteve lá no consultório, o esquema que nós estamos adotando é um protocolo americano, nós estamos fazendo a autohemoterapia com ele 2 vezes na semana, hemo menor 2 vezes na semana com ozônio, insuflação retal, respeitando a concentração e a quantidade de volumes que ele pode receber diariamente. E aos sábados nós estamos fazendo o processo de cataforese, ok? A gente está detoxicando esse corpo. A cataforese dele, pessoal, que é esse procedimento de detoxicar através de um equipamento chamado Hidrovitalis, é incrível, porque quando a gente compara a dele com a de outros pacientes que passam pelo mesmo processo, a gente vê que a água dele fica muito mais suja, densa, porque é uma lógica. Imagina, está sendo bombardeado com rádio e com químio, está destruindo as células que precisam ser destruídas, as células tumorais, mas também está indo um monte de células boas. E o corpo, ele está com dificuldade um pouco de deglutir, que é uma reação a um tipo do quimioterápico e da rádio que ele está fazendo. Ele sente dor até ao engolir a água.
está perdendo em torno de 1 quilo e meio por semana. E aí a médica chegou a dizer, olha, se continuar perdendo peso, a gente vai ter que sondar você para segurar o seu peso, porque não pode perder, a imunidade vai junto, vai baixando. Então nós começamos com um processo de 2 vezes por semana, e com a cataforese, que o legal seria que ele fizesse isso 3 dias após a quimio e a rádio, que é um protocolo que a gente usou com outros pacientes e deu muito certo. Fazia a ozonioterapia 1 dia antes, ia para a quimio e para a rádio, 2 dias depois nós fazíamos de novo ozônio e fazia a cataforese. Com ele não dá porque ele está fazendo isso todos os dias, então a gente decidiu fazer isso no final de semana. Ontem ele estava muito bem. Hoje ele chegou reclamando muito de dor na garganta, um pouco de enjoo. E aí a mãe foi me falar que, na verdade, ele reclamando um pouquinho de dor, ela foi lá e começou a dar para ela uma medicação que a médica indicou lá na última consulta. E essa medicação está enjoando muito. Aí hoje a gente mudou o esquema, eu comecei a fazer uma cataforese direcionado para as glândulas, detox de glândulas, e a gente vem detoxicando pâncreas, fígado, rim, a gente vem desintoxicando essas estruturas. Trabalhamos ILIB com ele, irradiei a artéria por 50 minutos e fizemos ozônio durante a semana. Mandei uma mensagem para a mãe dele hoje perguntando, ela ainda não me respondeu aqui, perguntando se ela tinha percebido uma melhora. A gente espera que sim, que o ozônio ajude. Estamos acompanhando, ele colhe sangue 2 vezes na semana para acompanhar as células brancas e vermelhas. E a mãe imediatamente manda para que eu avalie também e mexa. E isso define, inclusive, a concentração do ozônio que a gente vai usar. Hemoglobina, pessoal, quando ela começa a baixar e ela baixa de 9, não é indicado fazer ozônio. E aí, o que a gente faz? Quando no máximo faz uma insuflação retal com doses muito baixas, entendeu? Quando no máximo a autohemoterapia tem que cortar. Ele está com a hemoglobina ainda dentro dos padrões, ali acima de 12, 13, tá com uma tendência de baixa. Hoje eu reduzi a concentração, bioestimulação, para que a gente tente subir novamente isso aí para não servir como um impedimento, não se tornar impedimento o uso do ozônio, porque ele precisa desse ozônio por autohemoterapia. Então, veja bem, pessoal, veja que o protocolo ele é importante, mas a associação com o que está sendo feito, o acompanhamento de perto com os resultados dos exames bioquímicos, daquilo que o paciente está apresentando, é muito importante. Não dá para você definir uma concentração semanal, porque esse paciente ele pode oscilar durante a semana e você tem que mudar isso. A ideia é essa, a avaliação clínica do paciente, ela é maestral, ela está acima das outras avaliações. É você observar o comportamento orgânico, observar como ele está se comportando, como o corpo está reagindo para você fazer as adequações necessárias. Esse foi meu 4º paciente do dia. Olha quantas coisas acontecem dentro de um consultório. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. A Cristiane. A ozonioterapia é bom para quem tem disbiose? A partir de quantas sessões tem uma melhora? Ô Cristiane, olha, é excelente para disbiose. Uma pergunta muito comum, inclusive quem me segue, quem está lá no meu canal, lá no Telegram, galera do ozônio, essa é só para o pessoal que quer saber só sobre ozônio. As pessoas perguntam, né, às vezes para a gente se o ozônio não elimina a microbiota boa do intestino. Aí eu já vou responder aqui, ó, não elimina, tá bom? A não ser que você não respeite o volume máximo. Eu não trabalho com mais de 200 ml de ozônio por insuflação retal e nunca superior a 40 microgramas. A gente vai trabalhando ali, ele ajuda muito na desbiose. Agora, é claro, Cristiane, pensa naquela história, né? Imagine que eu falo para você assim, olha, cuidado com glúten, cuidado com leite industrializado de caixinha, cuidado com açúcar. Isso é inflamatório e provoca desbiose. Aí você pega, vai lá no consultório, a gente trabalha a ozonioterapia com você, corrige a desbiose e você vai lá e come muito açúcar, come muito glúten, bebe muito leite de caixinha. O que acontece? É uma corda, é um cabo de guerra. A gente puxa de um lado, o paciente puxa do outro. Então, os resultados eles não vêm da forma como a gente espera. E aí o paciente fala assim, o ozônio não funciona. A realidade não é o ozônio que não funciona. A verdade é que não está seguindo aquilo que deve ser feito, né? A gente desinflama, o paciente vai lá e inflama. A gente desinflama, o paciente vai lá e inflama. Aí os resultados costumam não ser bons. Não é o ozônio, é um conjunto de situações.
Já viu? A gente quando você vai na medicina convencional, que você tem uma infecção bacteriana, você chega lá, o médico prescreve um antibiótico para você. E ele fala assim, olha, é preciso que você tome esse antibiótico de 8 em 8, de 12 em 12 horas, religiosamente. Não pode falhar, porque senão esse micro-organismo termina adquirindo resistência. Tudo bem? Você, tudo bem. Aí você toma hoje, começou a ter uma pequena melhora, você, não preciso mais tomar, e deixa de tomar. Daqui a pouco aquilo vem de uma forma bem mais forte, bem mais intensa. Você fala, olha, aquele antibiótico, aquele profissional não presta. Não é assim. Existiu uma falha, não seguiu a orientação da forma como deve ser feita. A orientação da forma como deve ser feita. O ozônio é a mesma coisa, tá bom? Feito ozônio, seguiu as orientações direitinho? Olha, desbiose nunca mais, tá? Anderson, que bom que te ajudei. Qual o volume... Loyola perguntando qual o volume da concentração e concentração diária. Depende, Loyola, depende, tá? Depende do problema, depende da patologia que está sendo tratada. Para cada patologia existe uma concentração definida. Uma dica que eu dou é o seguinte, use a régua das concentrações de ozônio. Lá ela diz assim, até 20 microgramas é uma dose baixa de ozônio. Essa é uma dose mais para biooxidação ou bioestimulação do seu corpo. Quando você sobe de 20, vai até por volta de 30, 35 microgramas, é uma dose média. Aí você já tem bioestimulação com uma ação bactericida, fungicida, virucida, vermicida, então já tem uma outra ação. Passou de 35, já é uma dose alta, já são doses que a gente sugere para você fazer uma água ozonizada, realizar um bag para uma ferida contaminada e etc. Seguiu essa ideia, você já vai ter, quando o seu paciente chega, que você conversa com ele, entende a problemática, principalmente a queixa principal, aquilo que ele traz para você, aí você vai compreender e vai entender ali qual a concentração, qual o melhor volume a ser utilizado. Se não fez curso de ozônio, Loyola, eu sugiro que faça, tá bom? Inclusive, pessoal, olha só, a gente agora em julho, a gente tem feito algumas enquetes lá no canal do Telegram, tá? Galera do ozônio, aqui também no Instagram. A gente vai lançar um produto muito legal, que é principalmente para as pessoas que já estão trabalhando com ozônio e têm intenção ali de melhorar, atrair a clientela, como trabalhar com ozônio. Às vezes fez os cursos, né? Os cursos até feitos por nós mesmos, mas ainda não tem segurança. A gente vai ensinar como você vai fazer, primeiro, para você atrair esses clientes e depois de como você definir a melhor conduta para esse paciente. A gente faz várias lives e, por vezes, sempre entre os colegas fala assim, Eds, mas protocolo é importante, tem que seguir protocolo. Eu concordo, o protocolo tem que ser seguido. Porém, a avaliação individual de cada paciente também é fundamental. E a gente vai ensinar isso, acho que vai ser bem legal, viu, Loyola? Vale a tempo. Top demais, o Grupo Telegram, que bom que você tem gostado. A gente tem tentado fazer um trabalho, eu e a minha equipe aqui, um trabalho bem interessante, tá? Olha, Ju, Dr. Eds, fale sobre o uso do O3 como se fosse uma carboxiterapia para gorduras localizadas. Ju, olha só. O ozônio, para essa ação lipolítica, né? Essa ação para você quebrar essa gordura é sensacional. E não só isso, pacientes que fazem tratamento com ozônio para celulite também é fantástico, porque ele também quebra essa fibrose ali, né? Provocada pela celulite. Se você faz isso de forma... Como é que a gente trabalha hoje isso em consultório? É como se fosse a mesoterapia, sabe? Seguindo aquele mesmo critério da aplicação das enzimas, Ju, a gente faz ali os quadrantes na região localizada ali daquela gordura, onde aquela gordura se localiza, a gente divide em pequenos quadrados, em torno de 5 centímetros de um espaço para o outro, e a gente vai usando ali uma concentração em torno de 10, no máximo 10, 15 microgramas, no máximo, 10 ali, 10 a 15 no máximo. A gente aplica volumes bem pequenininhos, em torno de 2 ml em cada local desse, com 5 centímetros de espaço de uma aplicação para outra. Logo depois a gente massageia com óleo ozonizado, a gente vem massageando, e depois usa aquele ultrassom pesado, sabe aquele ultrassom pesado? A gente passa ali no abdômen, é incrível. Ô Ju, eu sei que você trabalha com estética, olha só que interessante, faça a medida antes, circunferência, tá bom? Pega as medidas, anote, tire foto desse paciente dessa região.
faça essa, da forma como eu estou falando para você, depois faça de novo as medidas e mostre para ele. É incrível os resultados são muito bons e o protocolo são em torno de 10 sessões, de 2 a 3 sessões semanais. Esse é o protocolo que a gente tem percebido melhor resultado, tá bom? Agora, é lógico, a gente termina rodando e caindo na mesma ideia, né? Imagina que a pessoa não está praticando atividade física, não está se alimentando de forma correta. O que acontece? Ela termina tendo uma melhora aqui, a história do cabo de guerra. Daqui a pouquinho essas coisas vão voltar, porque a alimentação é errada, alimentação inflamatória, extremamente sedentária, não se hidrata bem. Aí não existe milagre, né, pessoal? Não existe. Essas coisas no consultório a gente gosta de deixar bem claro, até mesmo porque tudo custa tempo e dinheiro. E o foco principal, por que tem dado tanto certo dentro do consultório? Por que a agenda é sempre muito cheia, sempre pessoas divulgando o nosso trabalho? A possibilidade que a gente está tendo aqui de falar para vocês, para vocês terem uma ideia, nós temos pacientes hoje nos Estados Unidos, na Argentina, Recife, vários de São Paulo, parcerias em outros estados, Minas Gerais, os pacientes nos procurando. Porque o trabalho, ele precisa ser dessa forma. O foco tem que ser saúde e qualidade de vida. E para ter saúde e qualidade de vida, a gente precisa mudar vários pontos. Não existe o ozônio como aquele que é a panaceia que vai solucionar todos os problemas sem você precisar fazer nenhuma outra mudança. Não funciona assim, acredite. E é preciso dizer isso para os pacientes, para que eles invistam seu tempo, seu dia de forma correta e depois saiam falando aquilo que é uma verdade. Ozônio funciona. E não dizendo, aquilo ali não funciona, eu fiz, não deu certo, porque existe todo esse contexto aí por trás. Subcutânea ou intradérmica? Subcutânea, tá, Ju? E aí, agulha de subcutânea, você pode entrar e aplicar, tá? Te convido a vir no consultório, eu mostro para você como a gente faz aqui. Não trabalho com 20 microgramas, é muito para essa região. Você vai trabalhar entre 10 a 15 no máximo, tá bom? Eu gosto muito de trabalhar com 10 microgramas com esse espaço aí de 5 centímetros de uma para outra. Olha, a dose diária que você está tratando esse jovem do tumor. Então, esse jovem, a gente fez um protocolo para ele, não é diário, tá? Ele está fazendo 2 vezes por semana, são intervalos de 3 dias de uma aplicação para outra. Lá a gente fez um protocolo para ele, onde eu comecei com uma dose pequena. Pra você ter uma ideia, pessoal, esse último exame dele, o Loyola, que ele baixou um pouquinho as taxas dele bioquímicas, eu fiz uma concentração de 19 microgramas, bem baixinho, sabe? Fazer bioestimulação, tanto autoimune maior quanto insuflação retal. Mas a ideia é a gente começar com dose baixa de 25 e ir subindo. Existe um protocolo, a gente faz isso de 4 a 5 semanas. No caso dele, por ser um tumor extremamente agressivo, a gente está fazendo esse protocolo e está fazendo associação, que é um protocolo que a gente chama de oxidativo e não oxidativo, né? Oxidativo e antioxidativo. E a gente trabalha com a vitamina C, que aí eu vou entrar em outro debate aqui com vocês. As pessoas que estudam ozônio falam, mas a vitamina C não corta o efeito do ozônio? Corta, mas já tem estudos mostrando que em tratamento para câncer a gente faz ozônio e com 4 horas, 5 horas depois a gente entra com os antioxidantes e esse efeito oxidante-antioxidante é onde a resposta é melhor no tratamento, onde a gente tem percebido uma melhor resposta nesse tratamento. E é isso, inclusive, é prescrito para ele que ele tome vitamina C antes do almoço, antes do jantar. Olha só, mas existe um cuidado aí com horas, todo um protocolo que é uma coisa que a gente precisa falar isso mais dentro de um curso, para debater e mostrar os estudos para a gente tirar muitas dúvidas. Então, Loyola, basicamente é assim, 2 vezes por semana, começando com doses pequenas, avançando 20, 25, 30 e retornando. E muitas vezes ficando na dose de 20 e 25, acompanhando os exames bioquímicos. Se as taxas começarem a baixar, a gente reduz a concentração. As taxas subiram, a gente sobe um pouquinho a concentração. E faz essa associação do tratamento oxidativo e antioxidativo, tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Anderson, muito bom, doutor. Acompanho sempre o senhor. Parabéns pelas explicações, sempre simplificando o atendimento. Obrigado, Anderson. Obrigado pelo carinho. Úrsula, grande abraço. Cristiane, pode fazer ozônio retal e vaginal na mesma sessão? Pode sim.
Existe um controle em ml, em quantidade em ml, tá bom? É bom que não passe aí em torno de 200, 250 ml dessa aplicação, 230, 250, não passe disso. E agora, Cristiane, precisa avaliar para que está sendo tratado. Olha, eu tô com uma paciente, essa paciente é uma paciente de São Paulo, uma paciente jovem que ela apresentou pólipo na ectocervice, pólipo na endocervice e sugestivo para HPV. Qual foi a sugestão que eu passei para a terapeuta lá em São Paulo? Que faça ozônio vaginal e ozônio vaginal intermitente. É para ela colocar o catéter. A gente faz como se fosse um tamponamento com a gase, passa o catéter no centro, liga direto na máquina e liga com uma concentração. Eu pedi que ela fizesse em concentrações de 35 microgramas durante ali 5 minutos. Insuflação direta, não só com a seringa, mas intermitente. Olha só, hein? Ela está fazendo e vai fazer autohemoterapia maior. No caso lá de São Paulo, acho que elas estão fazendo o que eles chamam de administração, que é a hemoterapia intermediária, né? Onde eles colhem o sangue com um scalpzinho ali, com aquela borboletinha, colhe o sangue, coloca o ozônio na seringa, colhe um pouquinho de sangue, homogeneiza dentro da seringa e aplica. E inclusive ficou da gente ir lá em São Paulo ensinar nessa clínica, dar um curso lá como fazer a autohemoterapia maior para ela começar a utilizar essa técnica. E a insuflação retal. Então veja bem, a gente vai trabalhar com essa paciente 3 vias sistêmicas: retal, vaginal e autohemoterapia maior, para matar vírus. Tá bom, pessoal? Então, a gente está trabalhando. Essa menina tem uma história bem legal, tá? É uma paciente que está noiva, vai casar, e ela foi fazer toda aquela avaliação porque ela quer casar e logo depois já quer engravidar e ter os seus filhos, que é a forma mais correta de planejamento familiar, né? Fazer isso tudo planejado. E aí foi onde descobriu-se algumas coisas. A gente já está fazendo as terapias, porque eu tenho certeza que ela vai chegar lá no casamento plena, 100%. Trabalhamos a dieta para ela perder um pouquinho também. Uma mulher de 1,80 m, uma baita de uma mulher. E o metabolismo lá em cima. A gente está corrigindo. E em breve eu vou trazer aqui o relato. Que inclusive, a gente está trabalhando com a equipe os depoimentos dos nossos pacientes, tá, pessoal? A gente está fazendo um roteirozinho para que eles sigam ali, vão dizendo para vocês quais foram os benefícios, o que eles esperavam, quais eram as desconfianças quando chegaram no consultório, o que atraiu elas para ir ao consultório, ao procurar um determinado profissional. Vocês vão ver que interessante. É interessante ouvir a fala, principalmente quem trabalha com ozônio, né? Para dar continuidade aí nesse trabalho e também conquistar a sua clientela aí. A Catiane, enfermeira, está dizendo aqui, ó, todas as máquinas é possível fazer fluxo contínuo para insuflação vaginal, porque a minha não consigo regular o fluxo. Catiane, tem que ver qual é a sua máquina, tá bom? Eu não ganho nada a fazer propaganda de ninguém, mas eu sugiro sempre as máquinas da Filizon e da Ozônio Life. Particularmente, eu gosto, a minha máquina, o meu gerador é da Ozônio Life. Primeiro porque a manutenção é muito legal, muito barata e fácil. Todo ano a gente manda essa máquina para São Paulo. Eu estou falando de Brasília. A gente manda para São Paulo. Eles fazem toda a revisão da máquina e a calibragem dela. A gente manda com fluxômetro lá, né, com o manômetrozinho, que tem que fazer a calibragem com o fluxômetro que você está usando e eles devolvem. Então, eu consigo, nesse caso, saber exatamente o ozônio, eles mandam, inclusive é importante, porque se a fiscalização bate, eles vão pedir essa ficha de calibragem da máquina, né? E a gente mostra, porque aí é a garantia do ozônio. Então, assim, tem que saber qual é a sua máquina, para a gente saber se é possível ou não. Se for uma dessas marcas que eu falei para você, eu sugiro que se ela já tem 1 ano de uso, que você mande para a empresa e mande fazer a calibragem dela, tá bom? Calibrando a máquina, você vai ter um pouco mais de confiança na concentração e o tipo de ozônio que você está gerando lá, tá? Se é o ozônio na concentração correta, da forma correta, para você administrar nos seus pacientes. Anderson, uma insuflação retal vai surtir efeito por quanto tempo em média? Anderson, protocolos para insuflação retal, eles partem de 20 sessões, ok? 20 sessões, dependendo dos problemas, são até 3 insuflações semanais. Então, o paciente começa a apresentar algum resultado a partir da 12ª insuflação. É a partir daí.
Eu tenho experiências com pacientes que tiveram respostas com menos. Por exemplo, tem paciente que a gente faz a primeira sessão, na outra sessão ele está ótimo. Aí ele fala, Edson, eu estou bem, não sei o quê. Aí existem vários fatores envolvidos. Como o corpo está equilibrado, a dieta, a atividade física, até as questões emocionais e também a questão do placebo, tá? Então, toda essa situação está envolvida aí. Tem outros pacientes que respondem com 5, com 6. Agora, a média e aquilo que é dito inclusive na Declaração de Madrid, em alguns artigos, que as repercussões orgânicas, elas são observadas a partir da 10ª sessão. A média, 20 insuflações, tá, Anderson? Pois é, Catiane, a Filizon é muito boa, tá? É uma boa marca, é uma das reconhecidas aí, aprovadas pela Anvisa. Se você já tem mais de 1 ano de uso, sugiro que você calibre. E se não, tá dentro, tá novinha, comprou ali, é uma empresa, é um fornecedor confiável. Eu acredito que você esteja gerando ali uma quantidade boa. Agora deixa eu voltar aqui. Você disse que a quantidade de insuflação, o fluxo contínuo para insuflação vaginal. Todas as mais você fazer. Se você está usando a Filizon, eu acredito que você esteja fazendo o correto, tá bom? Aí você pode estar em dúvida pela resposta do paciente, né? Edson, mas não está tendo ali a resposta que eu gostaria que tivesse. Mantenha calma, defina protocolos, sempre parta desse princípio que eu estou te falando, de 15 a 20 insuflações, autohemoterapia sempre com 10, que é onde a gente sabe que é o limite da repercussão orgânica, tá bom? Eu sou Elter, tudo bem com você? Bom, pessoal, olha só. E aí, olha que interessante, falei meu 4º paciente, né? Meu 5º paciente de hoje. Meu 5º paciente hoje foi um paciente que ele também é um casal. E olha que interessante. Esposo, esposa e filho. Uma criança, se eu não me engano, de 2 a 3 anos de idade. Todos contraíram Covid. Todos. E o interessante, a esposa é enfermeira, trabalha em um hospital aqui em Brasília, mas quem trouxe o Covid para dentro de casa foi o esposo, que precisou resolver algumas coisas fora, numa outra cidade aqui no entorno de Brasília, e foi o primeiro que começou a sentir os sintomas, e depois a família toda, inclusive a criança. Esses pacientes são pacientes meus já de algum tempo, estão num tratamento para emagrecimento, são obesos grau 3, e vem perdendo muito peso. Ela já perdeu, se eu não me engano, já foram 7 quilos, ele já está em 12 ou 13 quilos a menos. Ele foi o que agravou um pouquinho mais, e eu fiquei até bastante preocupado, porque esse paciente, quando a esposa me disse que eles estavam com Covid e que ele tinha sido internado, eu fiquei bastante preocupado, porque é um perfil de paciente que costuma complicar muito. Ele chegou a saturar 82, relato dele, quase entubou, ficou só na VNI, não precisou entubar. A partir do momento, ficou 12 dias internado, entre eles, se eu não me engano, 8 na UTI, mas chegou um determinado momento, o vírus foi cedendo e ele começou a se recuperar. E aí a gente conversando, esses pacientes são pacientes que a gente fez intervenção com vitamina D injetável. A gente fez o protocolo Dr. Coimbra com eles, mantendo ali a vitamina D acima de 50 mg, então subir essa vitamina D, a minha, por exemplo, pessoal, bate 99, 60, eu não deixo baixar disso. Eu já fiz 2 intervenções intramusculares com vitamina D e eu mantenho sublingual uma vez por semana 50 mil I. Edson, para mim, cada paciente é uma história. De tempo em tempos eu faço nebulização com bicarbonato, insuflação retal e autohemoterapia manual com ozônio. Então, assim, com ele, a gente fez a intervenção com a vitamina D, eles já estavam em dieta, já tinha perdido bastante peso e pegou Covid. Quase precisou entubar, mas se recuperou. E aí, a gente conversando hoje, eu falei assim, Edson, eu peguei, mas aí ficou a dúvida, né? Ficou aquela coisa no ar. Será que, se eu não estivesse perdendo peso já, feito as intervenções com injetáveis, está fazendo todo o acompanhamento com você já há algum tempo, será que eu não teria agravado ainda mais? E aí é aquilo que eu não gosto de dizer para o paciente que vai ser curado, foi isso mesmo. Não, eu gosto de dizer para ele assim, ó, só vamos saber quando a gente chegar lá na eternidade e conversar com aquele que é o dono do passado, do presente e do futuro, né? Se foi aquilo que te ajudou. O que a gente prega, o que a gente aprende e ensina nos cursos avançados, nos cursos internacionais,
com os papas da pesquisa de ozonoterapia, terapias de injetáveis, terapias de frequências, é que exatamente isso que é o que eles têm de melhor para oferecer, ok? Que se pegar, a tendência é que você não agrave. Eu tenho uma história, eu conto aqui, quem me acompanha sabe, eu tenho um irmão que é policial militar, todos da viatura dele pegaram, inclusive, infelizmente, ele perdeu um amigo pro Covid e o meu irmão não pegou. Ele é conhecido lá como Highlander. Highlander é um filme antigo, sabe? Que tinha vida eterna, que só morria se arrancasse a cabeça. E ele fala assim, o pessoal fica perguntando, e é interessante, né? Aí você pergunta assim pra ele, mas o que você faz? Eu assim, eu não sei por que eu não peguei. A esposa dele pegou e meu irmão não pegou. E ele falou assim, aí as pessoas perguntam, mas como é que você sabe? Esses exames têm 40% de erro. Ele já fez vários e todos dão negativos, tá? Ele fala para os amigos assim, olha, eu não sei. Eu só sei que meu irmão mantém minha vitamina D alta, ele me dá prata coloidal, trabalha ozônio comigo, a gente gosta de trabalhar com cúrcuma, gengibre, alho, faz um chá aqui anti-inflamatório. É isso que ele faz para a família toda e se é isso que está funcionando, eu não sei. Aí fica sempre, né? Eu deixo sempre a interrogação. Eles falam, quando perguntam, quanto você toma de vitamina D? Eu tomei intramuscular de 600 mil UI. E aí ele disse que eu podia ficar 3 meses sem tomar vitamina D. Aí o pessoal, 600 mil, porque estão acostumados com 5 mil, 10 mil, né? Falar de 600 mil injetável, tá louco, você vai se intoxicar com vitamina D. A gente faz, entra com a K2 MK7, tudo devidamente prescrito. Eu trabalho com um médico, hoje eu ainda não sou médico, então eu preciso ter esse suporte médico para prescrição. Então ele prescreve, a gente sugere, passa pelo médico, o médico prescreve, a gente vai lá e administra, porque além de nutri, eu sou enfermeiro, sou terapeuta, a gente faz e acompanha e, graças a Deus, tá aí são e salvo. Agora optou por tomar a vacina, tá tomando as vacinas, já tomou a primeira dose, está super bem, graças a Deus. Doutor Sérgio, sempre bom te ver aqui, meu querido amigo. Grande abraço. Pois é, pessoal. Esses foram os meus pacientes do dia, tá bom? Nós começamos hoje. Beijão, doutor Sérgio. Beijão, estou aqui contando as experiências do dia. Em breve, doutor Sérgio, vamos fazer outra live onde nós vamos falar as experiências dos pacientes do dia, que a gente atendeu no dia, só para as pessoas entenderem o que acontece, né? Os sábados eu tiro para atender pela manhã, em especial os pacientes que não conseguem vir durante a semana. Comecei às 7, acabei às 14 hoje. E estou aqui feliz da vida, energizado, muito feliz de ter proporcionado saúde e qualidade de vida, ver meus pacientes bem. Isso não tem preço, não é verdade, doutor Sérgio? Não é verdade, doutora Juliana? Não é verdade aqui a colega aqui que é enfermeira, que trabalha com ozônio? A gente que trabalha com ozônio, isso é que nos impulsiona, né? A Cristiane aqui dizendo, meu marido trabalha em plataforma de petróleo e usa óleos essenciais, vitamina D e homeopatias, e até agora não pegou. Então, Cristiane, olha, vamos entender o seguinte, a cura está dentro de nós mesmos, tá bom? Não adianta você fazer, por exemplo, ozônio e tantas outras terapias se você não tiver ali substrato no corpo, se esse corpo não estiver devidamente equilibrado. A ideia é equilibrar esse terreno biológico e você entrar com suporte, dando condições para que ele mesmo se restabeleça e combata os agressores externos, né? Então, veja bem, seu marido trabalha em um ambiente com muito problema com toxicidade por metais, óleos tóxicos, e está fazendo óleos essenciais, está fazendo todas as terapias ali, e vocês estão percebendo que, por algum motivo, esse corpo está se defendendo e reagindo muito bem. O segredo está aí, a gente não tem como o que falar, criar mais. A história é essa. Doutor Sérgio falando aqui, sensacional, linda a nossa prática clínica, simplesmente incrível. É isso mesmo, doutor Sérgio, é incrível, né? Isso não tem preço. A Gabi falando, adorei esse formato, relato de casos. Pois é, Gabi, a ideia é essa. Então, assista, pega esse aviãozinho aí, manda para os seus. Isso aqui fica gravado, tá bom? Fica tudo gravado aí nas nossas redes sociais para que as pessoas conheçam essas terapias integrativas. Olha, a ozônio é considerado uma PIX, reconhecido pelo Ministério da Saúde, é um caminho sem volta, muito, muito em breve, isso vai estar nas unidades básicas de saúde.
Existem propostas, inclusive de colegas aqui, parlamentares e colegas que estão ali se candidatando para as próximas eleições para trazer a ozonioterapia, tornar a ozonioterapia uma realidade dentro do sistema público de saúde no Distrito Federal. Eu apoio, vou continuar apoiando e eu acho que tem que ser assim mesmo, levar, porque essas terapias elas precisam alcançar o grande público, pessoal. Precisa alcançar o grande público. É um caminho sem volta, não adianta alguns conselhos lutarem contra, nós já temos vários conselhos aí com reconhecimento, então enfermagem, biomedicina, farmácia, nós temos aí a fisioterapia, a odontologia, a própria veterinária, com trabalhos, os trabalhos da veterinária são extraordinários, vale muito a pena ler, está sendo feito com animais. Pessoal, olha só o que eu vou dizer, hein? Terapias cães com leishmaniose, parvovirose, sendo tratados com ozônio com respostas incríveis. Não vou falar muito. Aqui, inclusive, tem colegas que são da veterinária que nos acompanham. Eles são provas, eles podem falar aqui para vocês os relatos. É incrível. E a gente precisa fazer isso avançar. Essa é a ideia das lives aqui com o Dr. Sérgio, com o Dr. Fábio, com o Dr. Henrique, com o Dr. Davi. Então a ideia é isso, a gente divulgar, as pessoas conhecerem, vocês propagarem esse conhecimento aí pelo Brasil afora, tá? Cristiane, ótima live, obrigado. Respeito, Deus, gente, isso aí, seu querido doutor. Dr. Murilo Fernandes, boa noite, doutor, tudo bem? Olha, amém, 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 é isso mesmo. Bom, pessoal, aí, olha só. Hoje no consultório a gente trabalha, eu trabalho lá no consultório às terças e às sextas, tá bom? À tarde e o sábado pela manhã. E alguns outros dias aí a gente atende, principalmente nas férias a gente começa a atender o dia todo. É incrível, né, o que acontece, a forma como as terapias funcionam. Como é que você sabe que as terapias estão dando certo? Pelo retorno do paciente, né? Então, um paciente começa a trazer 5, 10 pacientes, os pacientes começam a ficar maravilhados. Vocês vão ver os relatos que eu vou colocar aqui, autorizados, com autorização dos pacientes, tá bom? A gente coloca a autorização deles para vocês verem. Vocês vão ver que incrível, pessoal. A gente está tratando um grupo de pessoas da Secretaria de Educação aqui do Distrito Federal com graves problemas de estresse, problemas de ansiedade, depressão, insônia. E aí a gente vem corrigindo todo o terreno biológico, as terapias injetáveis, com a nutrição, com a ozonioterapia, com a detoxicação, com o ILIB. E aí vocês vão ver eles dizendo para vocês que coisa incrível, né? Eles, minha mente desacelerou, eu comecei a dormir melhor, eu comecei a sonhar, ter o sono regenerador, o meu apetite está controlado, meu cabelo parou de cair, eu me sinto melhor, meu cognitivo, minha concentração melhorou. Esses são os principais relatos que a gente observa. Doenças autoimunes, doenças degenerativas, a gente tem aí a diabetes, a hipertensão, tudo pode ser tratado quando você estabelece o protocolo correto, usando ozônio, usando outras terapias, as coisas funcionam muito bem. Ó, doutor Murilo, sou veterinário, estou apaixonado. Murilo, você é muito bem-vindo aqui nas lives, eu tenho percebido que você está sempre por aqui. E eu te convido, tá bom? Inclusive, se você já trabalha com ozônio e tiver experiências, eu quero que você me chame no direct, que eu quero fazer uma live com você, para você relatar o que tem acontecido aí na veterinária com o uso do ozônio, para que as pessoas vejam, para as pessoas entenderem como isso é extraordinário, tá bom, querido? Fica o meu convite aqui para você, se você tiver experiência, tiver aí, e tiver amigos que trabalham com ozônio e quiser participar, a gente vai fazer uma live em 3, que eu acho que vai ser muito legal para informação, tá bom? Comecei recentemente a trabalhar com ozônio, sensacional, Murilo, conte comigo, viu? Não sou veterinário, não é, hoje eu estudo medicina humana, mas o conhecimento do ozônio aplicado, a gente sabe como ele se aplica, e aí toda essa parte da anatomia, das vias de administração, as concentrações, você que define, você que é o médico aí, mas a gente vai conversar, se você topar, a gente faz uma live aí, pode fazer essa live até no próximo sábado, tá? O Anderson, na veterinária, qual é a via de administração mais usada? Então, a gente pode deixar o Dr. Murilo falar, mas a gente percebe que a via mais utilizada é a via retal, tá bom? Mas também é feito por via venosa, tá, pessoal? Então, também é feita. Tem vários vídeos de veterinários, inclusive teve um simpósio em São Paulo, muito legal, vale a pena fazer esse simpósio, que ela é promovida pela Ozonio Life,
e eles dividem lá salas da odonto, da enfermagem, fisioterapia médica, medicina e da veterinária. E é super legal os trabalhos da veterinária. E lá você vê as vias, tratamento de animais de grande porte, animais de pequeno porte. É algo assim fantástico, tá? Vale muito a pena ver. Doutor Murilo topando, olha pessoal, viu uma live legal aí, legal. Depois me chama no direct, Murilo, para eu conversar com você, pra gente organizar essa live, tá bom? Em março, tá bom demais. Nós estamos em março, abril, maio, já estamos em junho. Eu tenho certeza que você já tem um monte de experiência para contar aí pra gente. Muito bem. Bom, olha só, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Faltam 10 minutos para as 9 horas. A ideia é sempre essa. Para quem está seguindo a gente agora, olha, tem um canal lá no Telegram, onde eu sempre solto ali diariamente informações sobre ozonoterapia. A gente observa as perguntas mais recorrentes e a gente vai ali, fala em áudios curtos, às vezes com alguns vídeos. Vale muito a pena. Entra lá, chama Galera do Ozônio. Lá é só pro pessoal do ozônio. O pessoal que quer saber um pouco mais de nutrição, com ozonoterapia, com outras terapias integrativas, o melhor canal é aqui no Telegram, tá bom? dr.edsrodrigues, aqui é o melhor lugar. Quem quer ver os vídeos de várias coisas falando sobre várias terapias e essas lives que ficam gravadas, tem lá no meu canal, Dr. Eds Rodrigues, no canal no YouTube também. Tem muita coisa e a gente ainda criou um site, fez um site, www.dr de Dr. Dr. edsrodrigues.com.br. Entra lá. A última vez que a gente contou, tinham 65 artigos sobre ozonoterapia, inclusive artigos que eu trouxe do México, do curso avançado que eu fiz lá com o Dr. Calunga. Eu acho que pode ser uma boa fonte de pesquisa para vocês estarem lendo, pesquisando. Se tiver dúvida, trazendo aqui para as nossas lives, para a gente estar sempre discutindo e debatendo aqui com vocês, ok? Ó, doutor Murilo, perdi a pergunta da colega sobre a veterinária. Ela perguntou, doutor Murilo, quais são as vias utilizadas para administrar ozônio em animais. Entendeu? Foi a pergunta dela. E é isso, pessoal. Amanhã, provavelmente eu vou lançar aqui vou colocar aqui alguns stories, que eu vou estar lá no curso da Nova Ciência, que está acontecendo aqui em Brasília. Eu vou para lá de manhã, amanhã o dia todo. Vocês vão ver que legal, falando sobre as máquinas, sobre as tecnologias, sobre microscopia. Vou estar lá com o Dr. Davi, com a Zaica, com o Alexandre Trávola, com a Fernanda. Vocês vão ver, quem conhece a Nova Ciência sabe, são equipamentos que a gente utiliza, são os resultados excelentes que a gente tem tido aí. Inclusive, o Dr. Murilo, pesquise sobre Nova Ciência, terapias frequenciais também para tratamento na veterinária, que você vai se surpreender. Muita coisa legal, viu? Olha aí, a colega que perguntou, Dr. Murilo falando, são praticamente as mesmas da humana, que são feitas nos animais. E é isso, pessoal. Para fechar nossa live hoje, uma pergunta que aconteceu por algumas vezes aqui pra gente foi o seguinte: tratamento para queda capilar com ozônio. Pessoal, e para artrite, artrose, o que a gente faz? Para tratamento capilar, a gente verifica o terreno biológico para ver os déficits nutricionais, corrige os déficits de vitaminas, minerais, etc. E a gente pode fazer também ela por via sistêmica, o ozônio, com doses, concentrações baixas. Quem acompanhou a live viu quando eu falei aí para usar a régua do ozônio. A gente faz tópico também e alguns casos a gente associa com PRP, que é o plasma rico em plaquetas, que depois eu vou fazer uma live só sobre plasma rico em plaquetas, para quem não conhece, conhecer, que inclusive muito utilizado no tratamento de feridas, lesões diversas, tá? Que a gente pode tratar com ele. A fibromialgia, artrose, a gente faz a infiltração local com ozônio com a utilização do ozônio por via sistêmica. Também funciona, é excelente, com resultados muito, muito bons, tá bom, pessoal? E funciona, tá? É lógico que eu tenho um caso de uma senhora da Bahia, do interior da Bahia, que ela tinha artrose de quadril, né, nas duas cabeças de fêmur ali, direita e esquerda. Nós começamos tratando a esquerda, tá? Com infiltrações com ozônio. Ozônio, terapia com PRP, com plasma rico em plaquetas. Era uma artrose grau, se eu não me engano, 2,
e com uma resposta excelente. Essa paciente estava sentindo muita dor, mal conseguia andar, recuperou, ficou muito boa. Ela sumiu, passou muito tempo sem nos procurar. Depois de algum tempo nos procurou com artrose do quadril, da cabeça do fêmur do lado direito. Só que agora com um grau bem mais avançado, com uma perda total de cartilagem. E aí a idade, uma senhora acima de 70 anos, aí a recuperação com a utilização tanto do ozônio quanto do PRP já não é aquela esperada. A resposta não foi tão boa quanto da esquerda. E aí qual é o aprendizado disso tudo? O ideal é nos procurar logo no início, ou fazer o preventivo, sempre o ozônio preventivo. Eu tenho vários pacientes fazendo 3 ciclos anuais de ozônio para prevenção, pessoal. São pacientes que respondem muito bem a qualquer terapia que eles fazem. Agora, esperar agravar muito para nos procurar, a possibilidade de reversão ela diminui bastante, tá bom? A gente melhora muito a qualidade de vida, porque o ozônio, por exemplo, é analgésico e é anti-inflamatório. Então, a gente desinflama, proporciona analgesia, mas a reversão do problema vai ficando um pouco mais difícil quando isso já está muito agravado. Então o segredo é aquele que todo mundo sabe, né? Trabalhar a prevenção ou logo no início para a gente ter boas respostas. A Gabi, as lives têm horários e dias fixos para acontecer? Tem, Gabi, olha, elas acontecem todas as terças-feiras, 21h30 e todos os sábados às 18 horas. Em especial, neste sábado, a gente começou um pouquinho mais tarde, começou às 19h, mas é sempre terças, 21h30, sábado às 18 horas. As terças-feiras, nesse padrão de tira dúvidas que eu estou fazendo aqui, aos sábados a gente tira dúvidas, mas por vezes a gente faz com convidados, tá bom? Inclusive eu convido vocês, dia 16, a gente vai fazer uma live com a Ariane, que é uma sexóloga, vale a pena ver também o que essa profissional tem feito nessa área. E a gente vai falar sobre as terapias integrativas com ênfase em ozonioterapia na sexualidade, tá bom? No aumento do libido, na resposta sexual, na sexualidade, como é que isso funciona, se funciona. E aí a gente vai bater um papo, eu acho que vai ser muito interessante, que é um tema que é pouco debatido, existe uma série de muitos tabus e que a gente vai quebrar isso e vai trazer algumas informações bem interessantes. Acho que vocês vão gostar, viu? Dia 16, não percam. Sábado que vem, se eu fechar com o Murilo, a gente tem com o Murilo aqui sábado às 18 horas, a gente vai falar um pouquinho da ozonioterapia na veterinária. Doutor Murilo, inclusive, a declaração de Madrid, ele está dizendo aqui, tem um adendo para a veterinária. Sim, na versão 2020, muito legal, essa versão 3, né? Eu tenho, e quem está nas nossas redes sociais, eu até disponibilizo isso em PDF, vale muito a pena ver, tá? A versão em PDF, tá, pessoal? Porque tem todos os direitos autorais aqui, a gente tem que tomar cuidado. Link em plano, vulvar, não aguento mais, doutor, preciso de qualidade de vida. Nos procure, eu não sei se foi você que fez uma pergunta sobre link em plano esses dias, na caixa de pergunta. Nos procure, a ozonioterapia pode ajudar muito, tá? As vias, elas são tópicas e sistêmicas. A gente precisa trabalhar ozônio sistêmico e precisa trabalhar óleo ozonizado nas feridas externas, de forma tópica. Nos procure, porque existe uma grande possibilidade de a gente fazer correção de algumas coisas relacionadas à nutrição, hábitos alimentares, e com a ozonioterapia você ter uma boa resposta, tá bom? Existem casos de boas respostas, pacientes que a gente melhorou muito a qualidade de vida. Vale a pena, nos procure. Loyola, ótimo, PRP para feridas cavitárias, IO3, que é o ozônio, tem um efeito fantástico, sensacional, é verdade. Os odontos que os diga, né? São maravilhosos. Os profissionais que trabalham aí com tratamento de feridas, maravilha. Já vou adicionar o lembrete, Evandro, muito bem. Bom, espero que vocês tenham gostado. Mais uma live aqui do sábado, fica gravado, nos acompanhe, nos dê esse... É um privilégio ter vocês aqui, essa honra de ter vocês aqui, porque é isso aqui, as perguntas, tirar as dúvidas que nos impulsiona a continuar com as lives, tá bom, pessoal? Nos acompanhe nas redes sociais, amanhã eu vou mostrar lá do curso e trazendo algumas informações de lá sobre outras terapias, uso das terapias por frequência. Amanhã, fique atento aí, quem sabe eu faço uma live direto de lá, eu acho que vocês vão gostar, tá bom? Beijão, fiquem com Deus, um excelente final de semana, que Deus abençoe e lembre-se sempre de uma frase que eu gosto de dizer: estudar é bom, salvar vidas é melhor ainda, porque aquele que salva uma vida, salva uma geração. Fica a dica,
Beijo no coração. Até mais, pessoal.